Alugar uma casa na Itália é muito difícil, todo mundo já tá careca de saber. Mas será que comprar é mais fácil? Por que tem tanta gente morando de aluguel quando comprar é aparentemente simples? Recentemente eu tenho recebido bastante essa pergunta, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, quando eu abro as caixinhas de perguntas semanalmente. E já adianto que a resposta é não. Não é fácil. Como tudo aqui na Itália, comprar casa também é bem burocrático. E se fosse tão simples assim, estaria todo mundo morando em casa própria, vocês não acham? Inclusive, se você tem Instagram e ainda não me segue por lá, o arroba vai estar aparecendo aí na tela para vocês, porque lá dá pra gente compartilhar bastante do nosso dia a dia aqui na Itália. E uma vez por semana, quando estou muito boazinha, eu abro caixinha de pergunta para tirar as principais dúvidas de vocês. As formas que nós temos disponíveis para a compra de um imóvel aqui na Itália são duas. E a primeira delas é pagando tudo à vista, tendo dinheiro para pagar tanto o imóvel como todas as taxas envolvidas. E o segundo é o financiamento. E nesse caso, muitos podem ficar só com o sonho mesmo, porque fazer um mutuo, que é financiamento em italiano, é bem cabuloso. Mas sobre financiamento de imóvel, vai sair um vídeo só sobre esse tema completinho logo na sequência. Então, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho e ativa todas as notificações para você não perder nenhum desses conteúdos sobre compra de casa aqui na Itália. O primeiro passo para a compra do seu apartamento ou da sua casa aqui na Itália é estipular o budget, ou seja, quanto dinheiro você está disposto para pagar. Qual é o seu limite disponível? E nesse caso tem um ponto bem importante que você tem que considerar, que são as taxas. Seja que você compre um imóvel à vista, seja que você financie, você vai gastar mais 10 a 12% do valor do imóvel para pagar as taxas referentes à compra e também a taxa da agência imobiliária, caso haja agência imobiliária. Mas eu aconselho que você considere 15% do valor do imóvel para ficar bem tranquilo com relação a isso. Dentro dos 15% você vai ter dinheiro para pagar tudo que for necessário. Existem algumas vantagens fiscais e desconto nessas taxas para quem compra casa com menos de 36 anos. Esse benefício ia ser encerrado em 2022, mas foi prorrogado até 31 de dezembro de 2023. Então, se esse é o seu caso, clica nesse card aqui, porque eu já fiz um vídeo completo sobre esse benefício. Infelizmente, quem tem mais de 36 anos vai pagar todas essas taxas normalmente. Valor decidido, budget estipulado, você pode começar a procura do seu imóvel. Como no caso do aluguel, achar uma casa para comprar é muito mais fácil através de agência imobiliária do que diretamente com os proprietários. E, gente, agência imobiliária aqui na Itália tem um monte. Em toda a cidade você vai ver agências locais, mas tem algumas redes nacionais que são franquias e que vocês vão encontrar em todas as cidades. Algumas delas são a Prima Casa, a Tecnocasa, que em algumas cidades é Tecnorete, e a Professione Casa. Já alguns sites onde vocês podem verificar as opções são os sites também dessas agências que existem em toda a Itália. E tem o Subito.it, o Casa.it, o Idealista, que para compra é muito bom, e o Imobiliare.it também. Depois de ter visto e visitado 1 milhão de opções de acordo com seus desejos e as suas necessidades, você está pronto para fazer a sua proposta na casa escolhida. Mas calma, porque aqui na Itália a proposta não é simplesmente chegar para o fulano vendedor e falar: Fulano, a sua casa está anunciada por 200 mil. Eu tenho 180 mil para pagar.
ou o banco me financia 180 mil. Você aceita? Nananina, não é assim que funciona. A proposta de acquisto é um documento oficial, ele é importantíssimo e quando ele é aceito, ou seja, se o dono aceitar a sua proposta, você é obrigado a comprar aquela casa. Então, nessa hora, quando você vai propor um preço, você tem que ter muita certeza de aquele é o imóvel que você quer. Se ela for recusada, tudo bem, mas se ela for aceita, você tem que comprar. Tanto que em todas as propostas vai estar escrito proposta irrevocável, ou seja, não cancelável. A proposta é um documento que todas as agências imobiliárias já têm pré-preenchido, com todas as informações, todas as cláusulas. Eles só vão adaptar para o seu caso com os seus dados pessoais e com os dados do imóvel que você escolheu. Quando você faz essa proposta, você também tem que dar um cheque chamado caparra. Essa caparra é uma garantia de que você está se dispondo a comprar aquele imóvel. E normalmente para imóveis na faixa de preço entre 80 e 200 mil, que é um imóvel standard, dependendo da cidade aqui da Itália, pode ser suficiente um cheque de 5 a 7 mil euros. Mas em alguns casos eles podem pedir 10% do valor do imóvel nesse cheque de caparra. Por isso, mais um motivo para você estar bem seguro da sua decisão nesse momento da proposta. Porque se ela for negada, se o proprietário não aceitar, tudo bem, nada feito, o cheque vai ser devolvido para você porque ele fica retido na agência imobiliária até o momento da aceitação do dono. E se ele aceitar, ele já é depositado. Então você também tem que ter esse valor na conta. Normalmente, o prazo que se coloca na proposta para aceitação é de 7 dias, mas pode variar de acordo com as suas necessidades. E nesse tempo, o dono vai pensar se quer ou não vender para você, vai avaliar as condições e vai recusar ou aceitar. Se ele recusar, o cheque é devolvido para você. Normalmente você não perde nada. Atenção, porque aqui muitas imobiliárias querem reter esse cheque e elas não podem fazer isso, fique esperto. E se ele aceitar, ele vai ser depositado. A imobiliária vai entregar o cheque para o dono e ele já vai depositar esse valor, que vai ser uma antecipação do que você vai ter que pagar no final da compra. Se ele aceitar, essa é a hora também que você tem que pagar a taxa da agência imobiliária. Sim, você paga a agência antes de concluir todo o processo de compra e venda, e aqui na Itália, tanto o vendedor como o comprador pagam essa taxa normalmente na mesma proporção, que é entre 3% e 4%. Os agentes cobram entre 7% e 9% e essa taxa fica bem dividida entre comprador e vendedor. E quais são os documentos e os requisitos necessários para comprar uma casa ou um apartamento aqui na Itália? Vamos falar dos documentos só do comprador, porque os referentes à casa são de competência de quem está vendendo ou até mesmo da agência imobiliária. Então, esses daqui são só os que você precisa para comprar a sua casinha. O primeiro deles, e sim, totalmente indispensável, é a identidade italiana com o endereço de residência. Todas as identidades na parte de trás têm o endereço, mas caso a sua seja aquela provisória ou não tenha endereço de residência, você também precisa de um documento recente do comune, do município, que é o extrato de residência certificando que você tem a sua residência fixada naquela comune. Existem sim algumas formas de comprar casa como turista, como os alemães que compram casa no Lago de Garda para passar o verão, gente que compra casas para passar férias aqui na Itália, mas é um caso muito mais complexo e muito mais específico que não se refere à maioria de vocês. Então, em via de regra, precisa ser residente na Itália para comprar casa. Eu sei que muitos têm o desejo de já chegar e comprar, mas eu não aconselho por 2 motivos. O primeiro deles é porque você não conhece a localidade.
onde você acha que quer morar, e o segundo é justamente esse. Para comprar um imóvel com mais serenidade, precisa ser residente na Itália. Então você já precisa ter uma residência em qualquer comune italiano. Obviamente não são só italianos que podem comprar casa, estrangeiros também podem, extracomunitários também podem, desde que estejam regularmente na Itália. Então, no caso de extracomunitários, precisa estar com o permesso di soggiorno, a permissão de estadia válida aqui no país. Você também precisa do seu codice fiscale, mas entre todos esses documentos, esse aqui é o mais simples, então fica tranquilo. E no caso de quem é casado ou tem união estável, precisa também do extrato ou certificado de casamento ou união estável. Também precisa já estar regularizado na Itália, transcrito no comune italiano para que isso seja válido. No caso de quem tem heranças ou patrimônios com pessoas que não sejam o cônjuge, também precisa apresentar esses certificados de acordo patrimonial. Mas são casos bem específicos. O próprio notário, que é quem vai fazer o ato de compra e venda, nesse caso, vai te instruir caso seja uma situação mais complexa, digamos assim. Com relação aos documentos da casa, quem costuma fazer essa conferência são agências. É claro que estamos falando de agências sérias. Elas conferem o estado do imóvel, a classificação energética, porque eles terão que apresentar esses documentos, todos os dados catastrais do imóvel, ou seja, os dados de registro dessa casa, e referente à regularidade mesmo do imóvel e de quem é o proprietário da casa, o notário que é responsável por fazer isso. Então, é muito difícil você comprar um imóvel que não esteja regular, que esteja com uma situação complicada e que vá te trazer problemas no futuro. Mas para quem não tem experiência, também existem vários prestadores de serviço que auxiliam nesse processo de compra e venda, além da agência imobiliária. É claro que isso vai te custar um pouco mais caro, você vai pagar por isso, mas em alguns casos eu acho que sim, é necessário. O tempo de finalização desse processo todo de compra e venda pode variar bastante. Pode levar 60 dias, como muitos meses. Tudo vai depender das condições do imóvel. O imóvel está alugado? Não está alugado? Os proprietários moram nele? Tem mobília? Não tem mobília? Essa mobília tem que ser vendida? Tudo isso influencia nos prazos e isso precisa também ser acordado antes da compra da casa. Quando os tempos são mais longos, porque o proprietário mora dentro e precisa comprar outra casa, ou porque tem um contrato de aluguel com gente morando ali, normalmente é necessário fazer um contrato preliminar de compra e venda. E isso serve para garantir não só o vendedor de que aquele imóvel realmente será vendido, como o comprador também. Agora, se o imóvel estiver vazio, livre e disponível para você entrar, você já pode solicitar alguns orçamentos de notários ou pegar alguma indicação, caso você tenha, porque é o comprador que decide o notário onde ele vai fazer o ato público de compra e venda. Nesse dia, nessa data que você e o vendedor decidirem, que é chamada de rodito notarile, você vai pagar o restante do valor do imóvel, descontado daquela caparra que você já deu na proposta, e você vai pagar também todas as taxas e tributos. E essas são pagas para o notário. É ele que vai se virar para pagar todas as taxas para o Estado. Não vai ser você. Se você estiver comprando esse apartamento ou essa casa à vista, você vai fazer um cheque diretamente para o vendedor no dia do notário, ou seja, no dia da assinatura do contrato. E caso tenha um financiamento, que nós vamos falar no próximo vídeo, o gerente da sua conta do banco também vai estar presente juntamente com você, com o vendedor e com o notário. E ele vai fazer um cheque diretamente do banco para o vendedor da casa.
esse dinheiro nunca vai passar pela sua conta. Eu espero ter esclarecido a maioria das dúvidas de vocês, mas caso tenham outras perguntas, podem deixar aqui nos comentários que eu posso fazer mais vídeos sobre esse tema e me contem também se é um desejo de vocês ou não adquirir um imóvel próprio aqui na Itália. Se vocês gostaram do vídeo, não vão embora sem deixar aquele joinha e se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo.